Se você explodiu a sua cabeça lendo Matéria Escura, esse vídeo vai te ajudar a pegar os cacos, remontar para explodir de novo. E se você ainda não fez a leitura do livro, vai sair desse vídeo com a vontade de ler. Finalmente chegou a hora de eu te explicar os temas científicos de Matéria Escura, então aperta o cinto, prepara os neurônios, deixa o like nesse vídeo e vamos para essa viagem. Oi, eu sou o Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lucas nos Livros. Eu sou o Iago e você está no canal Iago nos Livros, o canal que ama discutir temas científicos nos seus livros favoritos. Matéria Escura, escrita pelo Blake Crouch, lançado em 2016, tem a seguinte premissa. Um homem está muito infeliz com a sua vida, muito infeliz com o seu casamento, e ele passa a se questionar muito sobre as escolhas que ele vem fazendo ao longo da vida e o que ele podia fazer diferente. E logo no início da história ele é sequestrado e com o desenrolar dessa situação ele vai percebendo que tudo aquilo que ele sempre sonhou esteve muito mais perto do que ele imaginava. E também um pouco mais longe. É complicado, mas a gente já vai entender tudo isso. O que acontece é que Jason, nosso protagonista, foi levado para um outro mundo em que tudo o que ele desejava se concretizou. E basicamente no desenrolar da história a gente vai ter o Jason tentando voltar para casa. Porque mesmo com a vida perfeita nesse outro mundo, existe um problema bem simples. Ele não é ele, nem as pessoas que ele conhece são elas mesmas, principalmente a família dele. Isso tudo pode parecer muita viagem ficção pura, mas quem conhece o Blake Crouch sabe que o cara trabalha com embasamento científico. Então sim, os conceitos que são usados aqui não são totalmente ficção não. Mas vamos por partes, a começar pelo título. O que é a matéria escura? Matéria escura é o nome cosmológico que se dá a um dos principais componentes do nosso universo. Hoje acredita-se que aproximadamente 25% do universo seja composto de matéria escura, em contraponto aos míseros 5% que seria a matéria que a gente conhece. Ou seja, todas as estrelas, todos os planetas corresponderiam a 5% da matéria que a gente conhece do universo inteiro. Os outros 70% restantes seria de algo mais misterioso ainda, a energia escura. Tá, mas o que exatamente é a matéria escura? Bem, isso é ainda um mistério. Todos os estudos que os cientistas fazem no espaço se baseiam na captação de luz ou outra radiação eletromagnética vinda daquele corpo. Mas, como o próprio nome indica, a matéria escura não emite nenhum tipo de luz e isso complica bastante o trabalho, porque não há uma forma de detectá-la diretamente. Ainda não se tem certeza sobre a sua composição, não se sabe exatamente o que ela é, mas a gente sabe que a matéria escura existe porque há uma força mantendo as galáxias coesas. Sem a força gravitacional dessa matéria escura, as estrelas e os planetas iam saltar das galáxias devido à força centrípeta, mas não é isso que acontece. Então imagine que no entorno de cada galáxia existe um punhado de matéria escura. Como se fosse uma bola de gude. Você enxerga aquele desenhinho que tem no centro da bola, que seria a galáxia, e o entorno, a parte em vidro, seria a matéria escura mantendo aquela galáxia presa no centro da bolinha. Então, mesmo com fortes evidências sobre a matéria escura, ainda não se tem muito conhecimento sobre ela. Por enquanto, assim como Demócrito, muitos anos atrás, idealizou os átomos sem ter muito conhecimento e muita evidência sobre eles, a gente se encontra nessa mesma situação, só que agora com a matéria escura. Agora, relacionando com a história do livro, o Blake Crouch coloca que alguns teóricos das cordas veem a matéria escura como um indício de um multiverso. Você provavelmente já ouviu falar da teoria das cordas, mas não sabe exatamente o que ela é. Aqui no canal mesmo eu já falei sobre isso aqui com você. Uma coisa que você deve saber é que tudo à nossa volta é formado por átomos. E esses átomos são formados por partículas elementares conhecidas como prótons, elétrons e nêutrons. Tá lembrando da aula de química aí agora, né? Muito bem, mas o raciocínio não para por aí. Essas partículas elementares, os prótons, elétrons e nêutrons, são formadas por subpartículas, também conhecidas como quarks. E a teoria das cordas propõe que esses quarks são formados pelas tais cordas. Essas cordas seriam literalmente pequenos filamentos de energia que teriam esse formato de corda e vibrariam eternamente em frequências diferentes. E já que tudo é formado por apenas uma entidade física, todas as coisas poderiam ser explicadas por apenas uma teoria, que se chama Theory of Everything, ou Teoria de Tudo. Olha como a física é simples, gente!
Acordei você? Então vambora, vamos acordar esse cérebro porque tem muito mais coisa pra gente discutir aqui nesse vídeo. A simplicidade da física, inclusive, é o desejo de muitos físicos. Olha, eles não estão contra você. O desejo é buscar apenas uma única teoria que consiga descrever todo o comportamento da matéria. Para visualizar melhor a teoria das cordas, vamos imaginar aqui cordas de violão. Apesar de ser a mesma corda do violão, dependendo da forma como você toca, ou seja, a frequência que vai ser produzida, o som ali vai ser diferente, ainda que venha da mesma origem, ou seja, da mesma corda. E esse é o mesmo raciocínio para a teoria das cordas. Dependendo da forma como ela é tocada, ela vai produzir uma matéria diferente. Mas por que essa teoria é sempre relacionada com realidades paralelas, inclusive aqui no Matéria Escura? Vamos lá, não surta não. Assim, experimentalmente não há comprovação da teoria das cordas, mas matematicamente ela é possível, só que com uma peculiaridade. Devem existir mais dimensões espaciais além das que a gente já conhece, que seria o espaço-tempo. Mas se você pensar nas próprias cordinhas, o seu movimento gera formas cilíndricas ao longo do tempo, irregulares, mas semelhantes. Agora, se nesse percurso a corda se parte e se divide, ao longo do tempo ela vai gerar 2 cilindros ao invés de 1. E é desse jeito que se criaria multiversos paralelos. Bum! E aí já viu, né? Isso abre brecha pra gente imaginar e ficcionar em cima dos universos paralelos e que cada decisão que a gente toma na nossa vida divide os universos e, portanto, existem várias versões da gente espalhadas por aí, dependendo da decisão que a gente toma. Então isso de fato quer dizer que existem muitos universos espalhados por aí? Olha, dizer com certeza a gente não pode não. Mas que existem teorias científicas que sugerem a existência, isso a gente pode dizer sim. E não só uma teoria, tá? Algumas teorias. O Jason da realidade em que ele conseguiu ser um físico quântico renomado, conseguiu acessar o estado quântico para encontrar o caminho de multiversos. Ou seja, o caminho para outras realidades. E para a gente entender o que é o estado quântico, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre funções de onda. As funções de onda nada mais são do que equações matemáticas que descrevem o comportamento da matéria num nível quântico. Ou seja, estamos falando de um mundo muito, mas muito pequeno mesmo. Esse comportamento não é descrito pelas leis da mecânica clássica porque no nível microscópico a matéria não se comporta da mesma forma que no nível macroscópico. E aí que surge a física e a química quântica para estudar de uma forma mais aprofundada o comportamento das partículas no nível atômico e subatômico. E quando se fala em função de onda, a gente não pode deixar de falar do gato de Schrödinger, que a gente deve muito a ele. É por causa dessa analogia com o gato que a gente consegue entender o porquê esse estudo é importante e conseguimos assim visualizar a ideia de universos paralelos. Mesmo esse conceito estando explicadinho no livro e também no nosso vídeo de recursão que a gente já fez, a gente vai explicar novamente aqui pra você. Imagina um gato preso dentro de uma caixa fechada com um pote de veneno dentro. Esse pote de veneno é acionado através de um decaimento de um elemento radioativo. Se o elemento radioativo decair, acionar o veneno e o gato tomar, ele morre. Mas se ele não tomar o veneno, ele continua vivo. Tem como você saber o que aconteceu com esse gato sem abrir a caixa? Não! É por isso que nesse momento o gato está preso em uma realidade em que ele está vivo e está morto ao mesmo tempo. Somente com a abertura da caixa é que uma realidade vai ser revelada e a outra vai se desintegrar, ou colapsar, como é utilizado bastante aqui no livro. Porque se ele estiver vivo, significa que ele não morreu, ou seja, ele não tomou o veneno. Mas agora, se ele estiver morto, significa que ele tomou o veneno, logo não está mais vivo. Tá vendo como a física é simples? De certa forma, podemos dizer que é a partir da observação que uma realidade prevalece a outra. Se a caixa não foi aberta, você não tem como saber em qual realidade se encontra, porque ela ainda não foi observada. Mas a gente pode imaginar que, e se, em vez de uma realidade se revelar e a outra colapsar com a abertura dessa caixa, as duas permanecessem coexistindo? Aí você acharia que está ficando louco, porque isso é impossível, né? Bem, sim e não.
Podemos supor que ambas realidades existem, mas não no mesmo plano. É como se a linha do tempo fosse um daqueles filmes de cinema antigo, sabe? Que tinha uma fita. Vamos imaginar dois filmes sobrepostos. Em um filme temos a cena com um gato vivo e no outro filme temos a cena com um gato morto. Mas eles estão sobrepostos numa mesma realidade. Até você fazer a observação. A partir desse momento, os filmes se dividem, cada um se tornando uma realidade diferente. Em cada realidade, uma opção se concretizou. Mas para você, o observador, só uma delas é real, porque não é possível você acessar a outra realidade, ainda que ela exista. E assim fica mais claro a base para a teoria do multiverso. Uma das bases, né? Porque, de novo, existem várias teorias, cada uma utilizando sua explicação e modelos diferentes. Então, no livro de Matéria Escura, os personagens encontram uma forma de acessar o estado quântico para ser possível entrar na caixa e assim alcançar outras realidades. E nessa parte, o autor deixa a imaginação dele fluir e apresenta pra gente um cenário que é como se fosse um corredor infinito com várias portas ali, cada porta dando acesso a uma realidade diferente, a um mundo diferente. E é por essas portas que os personagens vão entrar para tentar resolver essa enrascada que eles se meteram. E o corredor ele não é só grande, ele é infinito. Porque imagina, se as decisões que tomamos dividem as nossas realidades, isso não gera poucas bifurcações, gera infinitas. E eu não sei pra você, mas pra mim é reconfortante saber que não existe somente um único mundo em que as coisas estão melhores do que esse. Existem vários, infinitos mundos. Mas aproveitando que a gente está falando sobre isso, é muito comum a gente se colocar como protagonista dessa divisão de mundo, como se as nossas decisões fossem determinantes para mundos paralelos existir. Mas cientificamente não é isso que acontece. As mudanças quânticas dividem os universos paralelos, não as nossas decisões. Então é errado a gente pensar que assim, acordei de manhã e fiquei em dúvida entre uma camisa azul e uma camisa verde. Nesse momento os universos se dividiram e existe agora um universo que eu fui com uma camisa azul e que o outro que eu fui com a camisa vermelha ou verde. Já até esqueci que cor eu tinha falado. É errado você pensar dessa forma porque você não é o protagonista dessa decisão. As decisões quânticas que sim. E por isso que eu gosto bastante do último conto dessa coletânea do Ted Chiang, chamada Expiração. Ele aborda nesse conto essa questão de universos paralelos de uma forma bem mais interessante e cientificamente correta. Se você tiver a oportunidade de ler, faça essa leitura. Agora, para você não ter que arrumar uma forma de acessar outros mundos, você pode deixar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos leitores. Isso é bem mais fácil que acessar o estado quântico e buscar uma realidade em que existam mais vídeos que te deixam mais inteligente, como aqui desse canal. A gente, quer dizer, nossa, por um instante parece que eu tinha um canal em dupla, mas é um canal sou eu. Que loucura! Isso deve ter sido em uma outra realidade. Mas vamos voltar para a história. Um questionamento que a protagonista faz aqui nesse livro, e que de certa forma a gente também acaba se fazendo, é: o que faz de você, você, e o que faz de mim, eu? Ou seja, o que faz da gente, a gente? Mesmo entrando em contato com vários outros Jasons, nenhum deles é de fato o protagonista da história, porque cada um tem a sua própria individualidade. Tudo o que passamos na nossa vida é determinante para a gente poder chegar hoje no presente e falar: eu sou eu. Se você que está assistindo esse vídeo no passado tivesse tomado uma decisão mesmo que banal, como virar a esquina à direita ou à esquerda, e essa decisão fosse determinante para sua vida, as consequências dessa decisão poderiam gerar um novo ser, que ainda se parecesse fisicamente com você, mas que não seria você, o você de agora. Experiências fazem parte da nossa composição como ser humano. Por mais que a parte biológica seja muito importante, e de fato ela é bem importante, a nossa trajetória de vida vai determinar muitas das nossas características pessoais, nos diferenciando não só uns dos outros, mas também das nossas outras versões em universos paralelos, imaginando que esses universos existam, é claro. E essa discussão também vai aparecer aqui na história quando o Jason encontra suas múltiplas versões dele mesmo, fazendo com que ele passe a se questionar a sua própria identidade e também a sua existência. Por isso, vamos celebrar quem você é. Você é único, você é única, independente da realidade em que você se encontra.
E acredite, não há outra realidade possível em que exista um vídeo de matéria escura melhor que esse, e a gente teve a honra de você assistir até aqui. E relaxa, esse aqui ainda é o Luago nos livros, tá tudo bem. Essa foi só uma brincadeirinha para ilustrar como seria se nós dois tivéssemos canais em universos em que nenhum teria conhecido o outro. Loucura, né? Agora eu queria deixar um agradecimento para Tamires Santos, do canal Resenhando Sonhos, por ser uma apoiadora aqui do canal e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos sobre ciência de qualidade aqui no YouTube. Se você quiser se tornar um apoiador, olha lá na descrição e venha fazer parte desse grupo também. Um beijo e até o próximo vídeo do Luago nos livros. Não precisa procurar em outro universo não, a gente tá nesse aqui mesmo.